Bom dia, graças a Deus pela bênção de hoje, estarmos reunidos para meditar na Escritura e continuando os estudos no livro de Deuteronômio, vamos para o quarto mandamento. O quarto mandamento é um dos mandamentos mais conhecidos, digamos assim, por sua certa complexidade e também pela seita dos adventistas do sétimo dia, que promulga muito a observância do sábado. Então, nós queremos observar o quarto mandamento hoje. A ideia é de guardar o dia para santificar a Deus, um dia para santificar a Deus, e vamos ler Deuteronômio 5, do verso 1 até chegar no verso 12 a 15, que são os versículos que tratam do quarto mandamento, que é o mandamento sobre o sábado. Então, por que nós guardamos o domingo e não guardamos o sábado? E por que consideramos adventistas do sétimo dia como seita? Isso é muito pesado, né? Você dizer que um determinado grupo religioso é uma seita, quer dizer, é um desvio da doutrina cristã, mas é algo importante que deve ser colocado, principalmente quando se fala sobre a guarda do sábado, o quarto mandamento. Olha então Deuteronômio capítulo 5, verso 1, na sua Bíblia. Chamou Moisés todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo, não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra, que te tirei do Egito, da casa da servidão. E aqui começa o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Vem o segundo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o terceiro mandamento, verso 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E agora o quarto mandamento, verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Então, guardar o dia do sábado para santificar ao Senhor. Nós queremos observar esse mandamento no Antigo Testamento, na perspectiva do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento e implicações para a nossa vida, crentes modernos dos dias de hoje. Para entender, por que eu não guardo o sábado? Por que é no domingo? O que é que tem a ver com a igreja? E essa interpretação do sábado, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nos ajuda a entender como interpretar muitas questões do Antigo Testamento para o Novo Testamento e para a igreja de hoje. Então é importante nós termos uma boa interpretação do texto bíblico, porque senão vamos incorrer
em heresias, enganos, erros que escravizam as pessoas. Um texto bíblico mal interpretado pode escravizar a sua vida. Você pode viver anos, décadas, errado, porque você não leu adequadamente determinado texto. Ah, pastor, então é muito difícil ler a Bíblia, não vou mais nem ler, vou só vir para a igreja. Não, pelo contrário, você vai ler a sua Bíblia e vai perceber que não é difícil, mas é importante entender a interpretação do texto da Escritura. Testemunhos de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Mórmons e outras seitas do cristianismo, elas surgiram de igrejas protestantes. Alguns líderes dessas igrejas com interpretações erradas, e daí surgiram essas seitas, né? Então, vamos observar hoje a guarda do sábado no Antigo Testamento, porque não dá para ver tudo num período só. Então, comecemos com o Antigo Testamento. Acabamos de ler Deuteronômio 5, do 12 ao 15, na verdade, lemos desde o verso 1, do 12 ao 15 é o quarto mandamento, e entendemos que essa é a segunda proclamação da lei. A primeira foi lá em Êxodo capítulo 20, mas porque a primeira geração morreu no deserto, porque não creu que Deus tinha poder para colocá-los na terra de Canaã, lá em Números 13 e 14, né, o texto que trata dessa incredulidade. Então essa geração morreu no deserto. Essa nova geração, a segunda, que vai entrar na terra de Canaã, recebe uma nova proclamação da lei, e novamente os 10 mandamentos, e novamente o quarto mandamento. O quarto mandamento é a guarda do sábado. Deve ser entendido como um testemunho do senhorio de Deus sobre o tempo. Deus é o dono do nosso tempo. Você tem que entender isso. Deus é o dono do seu tempo. Talvez você ache que o seu tempo de vida é seu, que é um problema que nós temos. Querermos ser autônomos em relação a Deus. Não é. O dia do seu nascimento, o dia da sua morte, é Deus. Deus determinou. Isso vai acontecer no tempo de Deus, porque Deus é o dono do tempo. Mas de uma maneira muito prática, para você saber disso, e o povo de Israel saber disso também, e nós como igreja, Deus disse, esse dia é meu. Esse dia dedique a mim. Ele não é seu. Eu te dou 6. Eu te dou 6 para você trabalhar. Esse é meu. Deus está dizendo isso. Deus é o dono do tempo. Santifique ao Senhor no seu tempo. A essência do quarto mandamento é esta. É dedicar um dia para santificar o Senhor. Na verdade, Deus é santo, Ele não precisa ser santificado. Eu devo santificar a minha vida com a pessoa de Deus, entende? E com a palavra de Deus, e com o Espírito Santo de Deus. Deus é santo, eu é que não sou o que deveria ser. Ao guardar o sábado, eu estou me santificando. Essa é mais uma estratégia para você encontrar o Senhor e buscar a Deus. A Bíblia tem essas estratégias, no Antigo Testamento de uma maneira muito mais formal, e no Novo Testamento de uma maneira menos formal, mas o princípio é o mesmo, certo? Então, entenda isso, essa é a essência deste mandamento. Deus designou o ritmo da vida do ser humano. Deus disse, 6 dias você trabalha, né? O 7º você não trabalha, você cessa de trabalhar. Então, o trabalho não é a razão da existência humana. Na verdade, os nossos pecados, muitas vezes, nossos crentes em Jesus, é fruto da nossa descompensação. Somos descompensados naquilo que é prioritário na nossa vida. Se você observar bem, o Senhor nunca trouxe leis rígidas demais para nós. As observâncias que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida, elas são leves. Deus podia dizer, 3 dias para você, 4 são meus. Não podia? Podia, se Ele quisesse. Dedique 4 dias para mim da sua semana. Eu não quero só 1, eu quero 4. Mas Deus quis só 1. Ele exigiu demais? Não. Pense no dízimo, é a mesma coisa. Deus poderia ter exigido 50% do que você ganha. Ele exigiu quanto? 10. Ele exigiu muito? Percebe? O Senhor é extremamente misericordioso,
A lei de Deus não é pesada, embora nós achamos muitas vezes. Na verdade, tudo que a gente observa na palavra de Deus, no que se refere a estipulações para obedecermos, é para o nosso bem. Você tem que perdoar uma pessoa. Deus manda na Bíblia você perdoar uma pessoa. É para o seu bem. Porque se você não perdoa, você vira uma pessoa amargurada. Então você vai sofrer, é ou não é? É óbvio. Então tudo que a gente vê da lei de Deus, de observações de Deus para a nossa vida, no Velho e no Novo Testamento, é para a glória de Deus, mas Deus é tão bom que Ele está pensando em nós. Então, a guarda de um dia para Deus é para o nosso bem, entende? E o Senhor é extremamente misericordioso, porque Ele disse, só quero um dia. Eu sou soberano sobre tudo, eu criei você. O dia do seu nascimento fui eu, o dia da sua morte serei eu. Eu só te peço um dia. É isso que Deus está dizendo no 4º mandamento. 6 dias você trabalha, um dia você descansa. E aqui é um dos mandamentos, é uma das estipulações de Deus para a nossa vida, que vem antes do pecado. Se você ler os capítulos 1 e 2 de Gênesis, antes do pecado, que acontece no capítulo 3, nós temos alguns elementos que, se não houvesse o pecado, eles existiriam na história da humanidade se não houvesse o pecado. Por exemplo, o homem governar sobre as coisas criadas. Deus deu para o homem. Se ele não tivesse pecado, o homem iria administrar os recursos naturais, o homem iria administrar, né, os peixes, o gado, as matas, obviamente com santidade e pureza, não ia depredar, e ia administrar, porque está lá, né, como mandato para o ser humano. O homem e a mulher, antes do pecado. O homem veio primeiro, a mulher veio por causa do homem, ser masculino, certo? Ela foi criada para suprir uma necessidade do homem, está lá. Antes do pecado, isso seria entendido de uma maneira pura e maravilhosa. Só ao falar isso aqui, algumas mulheres certamente já ficam assim. Por quê? Porque já vê a opressão que existiu e existe dos homens sobre as mulheres na sociedade humana. É uma realidade e existe, e é por isso que as mulheres, quando a gente fala isso, elas já ficam assim. Eu não estou dizendo que você necessariamente está errada, irmã. Não estou dizendo isso. Eu entendo, porque as mulheres foram oprimidas e são, hoje. Certo? Mas eu estou dizendo que, antes do pecado, as mulheres não pensariam assim, entendeu? Porque o homem não oprimiria a sua esposa. Ele não maltrataria a sua esposa. Ele trataria bem o tempo todo. Por quê? Porque o pecado não entrou no mundo, entende? Então, mas a verdade é essa. Antes do pecado, primeiro Deus criou o homem. O homem precisava de alguém, ele não poderia viver só, ele precisava da sua esposa, e o Senhor criou Eva. Então isso veio antes do pecado, certo? O casamento veio antes do pecado, certo? Então existem alguns elementos ali que vieram antes do pecado. E por incrível que pareça, um deles foi o sábado. Veio antes do pecado. Então foi algo que Deus deu para o ser humano, que se o pecado não tivesse entrado na história humana, nós fôssemos seres sem pecado, Jesus não precisava vir morrer numa cruz, obviamente, se ninguém pecou, haveria um dia para Deus. Percebe como isso é tão importante? Mesmo que nenhum de nós fosse pecador, porque o pecado não entrou no mundo, hipoteticamente falando, nós teríamos, a nossa religião seria global, a mesma fé, obviamente em Deus, claro, todos viveriam, toda a humanidade, se não entrasse o pecado no mundo, toda a humanidade viveria para a glória de Deus e tiraria um dia para santificar o nome de Deus. Certo? Então isso iria certamente acontecer se o pecado não tivesse entrado no mundo, mas o pecado entrou, corrompeu a estrutura do ser humano, da família, da sociedade, da criação, tudo foi corrompido, e também até o nosso entendimento sobre um dia para Deus. Isso foi quebrado também. Israel lembra do sábado através da libertação do cativeiro do Egito, enquanto a igreja, ela observa o domingo como a libertação do cativeiro do pecado. Então você vê que já houve uma grande mudança aí.
Quando a gente lê em Atos, capítulo 20, verso 7, nós lemos assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana, que nós chamamos domingo, que recebe esse nome porque é o dia do Senhor, né? Um dominus, nesse sentido, vem do latim, e a ideia é que a igreja ela começa a separar o primeiro dia. Por quê? Por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus, ele é preso, é crucificado, né? Sexta-feira, morre, sábado morto e domingo ressuscita, isso significa que o Senhor Jesus Cristo, ele inaugura uma nova era para a humanidade, né? Os primeiros ressurretos. Ele foi o primeiro e outros ressuscitaram também na época, e a ideia é que as profecias do Antigo Testamento sobre a ressurreição se cumpriram em Jesus. Jesus é a primícia dos que ressuscitaram. Jesus é o modelo. A partir de Jesus, nós entendemos que todos vamos ressuscitar à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou, se torna o dia do culto da igreja, já adiantando aqui o nosso estudo, porque nos lembra da libertação do cativeiro do pecado. Israel, ele enxergava diferente. Na velha aliança, eles foram libertos do Egito. Então, a ideia é que o sábado os lembrava da libertação do cativeiro do Egito. A gente leu isso no verso 15, Deuteronômio 5,15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. O cativeiro do Egito teve uma representatividade muito grande. Na verdade, a libertação do cativeiro do Egito, certo? A Páscoa, que a turma na nossa sociedade cristã celebra, remonta ao êxodo do cativeiro lá do Egito. Isso é importante a gente ter em mente. Mas quando Deus tira Israel do Egito, obviamente que o objetivo primário era para levá-los para a terra de Canaã. Mas havia outros objetivos por trás ali. Quais eram os objetivos? A gente está estudando o livro do profeta Isaías, domingo à noite. E ao estudar o livro do profeta Isaías, você deve estar lembrando que nós falamos do cativeiro egípcio, de um segundo êxodo. Né? Tem o êxodo do cativeiro egípcio, tem o êxodo, na verdade, o cativeiro assírio, o babilônico que vai acontecer, e um êxodo futuro desse cativeiro, que vai acontecer ainda, é um segundo êxodo. Os profetas têm uma temática de falar desse segundo êxodo. Houve um êxodo do Egito, haverá um segundo êxodo, porque houve um cativeiro do Egito e há o cativeiro do pecado. Então, o êxodo do cativeiro do Egito simboliza, né, nos textos dos profetas e até no Novo Testamento, o maior de todos os êxodos e libertações, que é a libertação do cativeiro do pecado. Lembra de Efésios 4? Que Cristo levou cativo o cativeiro. Então, a lógica é essa. Então, pensando na velha aliança, a guarda do sábado remonta também à libertação do cativeiro do Egito. Pensando na igreja, a guarda do domingo, né, nos remonta o quê? A libertação do cativeiro do pecado. Quando vamos para Hebreus 4, já estudamos toda a epístola de Hebreus nesta igreja, então você deve estar lembrando de Hebreus 4, falamos do descanso. Não o descanso do sábado, mas falamos do descanso da vida eterna. O sábado também aponta para um descanso final, um descanso do sofrimento do pecado. Mas hoje, tanto o sábado para Israel, como o domingo para a igreja, aponta este descanso. Que descanso? É um momento de eu descansar das aflições do mundo, os trabalhos, as correrias, os problemas, tantas coisas na vida. Descansar como? Me santificando para Deus. É o momento de buscar a Deus de maneira mais profunda. Não significa que nos outros dias da semana eu não terei meu devocional e eu não terei minhas orações. Terei. Mas esse dia
é para Deus. Não é para o futebol. Não é para a praia. Não é para nada disso. E esse é o pecado do crente moderno. Esse é o nosso pecado. Porque, embora estejamos na igreja, não dedicamos adequadamente este dia para Deus. E aí você está quebrando o quarto mandamento. Você está, em vez de descansar, em vez de buscar o Senhor, está buscando mais aflições para a sua vida. Entende? Então lembre-se disso. E então, o importante não é observar o 7º dia do sábado, ou qualquer outro dia. Não é o mais importante. Na nossa cultura, a gente observa o domingo. Então, bate bem com o texto do Novo Testamento, né? No primeiro dia da semana. Mas, é uma curiosidade, você sabia que nos países de língua portuguesa, ou melhor dizendo, de língua neolatina, o único que tem o dia, assim, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é o nosso. Todas as outras línguas neolatinas remontam a divindades, como as línguas anglo-saxãs também. Os dias da semana remetem a deuses, ou a astros. Só a nossa língua é que deu, né? Por exemplo, como é domingo em inglês? Não é o dia do Senhor. O nosso é porque pegou do latim. E Portugal é um país católico, coube que foi domingo. Entende? Mas no inglês é o dia do sol, é um astro. Não tem nada a ver etimologicamente ou lexicalmente com o dia do Senhor. Então você não guarda o dia do Senhor pelo o nome do dia da semana, da sua cultura. Até porque o nosso sábado, o dia de ontem, não é o mesmo sábado do calendário judaico da nação de Israel, de Abraão, Isaac, Jacó, José, até Davi, não é. Até Jesus, não é o mesmo sábado. São calendários diferentes. Se você estudar os calendários, nunca vai bater. Está entendendo? Então nunca dá para observar o sábado igual o judeu. E nem dá para observar o domingo igual a igreja primitiva. Certo? Assim, os calendários não combinam. Então não é baseado nisso que você observa o dia do Senhor. Você vai viajar, vai para outro país, outra nação, que lá os dias da semana são nomes de plantas. Aqui é hipotético. São nomes de plantas. E o feriado é na quinta-feira nossa, que é o nome da, sei lá, samambaia. É a quinta-feira naquela cultura. Para você não ligar com nada aí, certo? Resultado, o dia da samambaia é o dia do Senhor, que a igreja vai adorar naquela cultura. Entendeu? Não precisa ser o sábado, o domingo, não necessariamente. Na nossa cultura coube ser domingo, porque o dia da semana tem um nome domingo que se encaixa com o Dominus, né? O dia do Senhor. Mas em outras culturas isso não acontece. E aí, como é que a igreja naquela cultura vai guardar o dia do Senhor? No dia que tiver a folga, na cultura, aí vai guardar. E se for uma cultura que trabalha de segunda a segunda? Aí os cristãos vão ter que começar a romper a estrutura social. E aí o crente se torna um revolucionário. É no momento que ele tem que cumprir a Bíblia, é que ele vai contra a estrutura da sociedade, para poder fazer valer a palavra de Deus na sua vida e naquela sociedade. Mas é outro assunto, certo? Então, o importante não é o sábado ou o domingo em si, ou qualquer outro dia, mas porque senão você se torna ou legalista ou casuísta. Tem que guardar o domingo. É o domingo, só o domingo. Não necessariamente, certo? Não é o dia em si, mas é o que você vai fazer naquele dia, obviamente. Digamos que você, no seu trabalho, isso acontece, você vai ter que trabalhar no domingo. E aí? Guarda outro dia. Você entendeu? Você guarda outro dia. Porque pode acontecer, dependendo do seu trabalho, você trabalhou no domingo. Somos da modernidade, às vezes você tem que trabalhar. Ou você muda o trabalho, ou você negocia esse trabalho. Mas se não deu certo, você tem que trabalhar no domingo, o que é que você vai fazer? Aí você tirou outro dia para santificar o Senhor. Aquele dia você vai cultuar a Deus, vai dedicar ao Senhor. Por quê? Porque domingo você não dedicou ao Senhor. Essa é a lógica, certo? Mas deve santificar a Deus neste dia, um dia que simbolicamente representa a vitória de Jesus, que foi o dia da ressurreição. Jesus começou sua vitória na cruz, terminou sua vitória na ressurreição. Então é o ideal para nós, até por causa da nossa cultura, adorar a Deus no domingo. Então, o dia da vitória do Senhor, Romanos 14, verso 5 diz assim:
Um fez diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Então, já naquela época, eles tinham essa questão dos dias santos e sagrados. Então, nós temos que ter muito cuidado para não sacralizar um dia que necessariamente não é sagrado. Entende? Então, é sagrado eu guardar um dia da semana para o Senhor. Como a nossa igreja tem essa possibilidade dentro da nossa cultura, esse dia é o domingo. Então, todo mundo tenta se enquadrar no domingo, tendo as exceções, aí é observado isso aí caso a caso. Mas não se deve sacralizar, porque senão você se torna um legalista. O que significa isso? Significa que você acha que só é crente quem guarda o domingo. Deve ser igual aos adventistas, né? Só é salvo quem guarda o sábado. E não é assim. Então, é um equilíbrio, tem que ter muito cuidado. Não cair no legalismo, só é crente. Os crentes que não vieram hoje para a igreja não são crentes. Porque não estão no domingo na igreja, não são crentes. Não, não é bem assim. Certo? Não é essa a tônica. No entanto, todo crente fiel ao Senhor, que busca o Senhor, vai dedicar este dia para a glória de Deus no domingo. Ah, não consigo. Infelizmente, dentro de uma circunstância social, do trabalho que eu tenho que trabalhar no domingo, é o jeito, por várias razões. E aí? Qual a sua folga? Não, minha folga é na quinta. Nesta quinta, toda quinta, você vai dedicar ela ao Senhor. É o dia que você vai guardar para Deus. Você vai dedicar, vai fazer culto na sua casa. Você pode até ter outros irmãos da igreja que trabalham no domingo também, e vão ter um culto naquele dia. Vocês vão adorar, é o dia que vocês vão adorar o Senhor. Se não, só a sua família mesmo, e você não vai fazer outra obra servil. Você vai parar e vai se dedicar ao Senhor naquele dia. Meio solitário, né? Porque vai ficar sozinho, mas esse é o princípio. Porque se você disser é só no domingo, então é um risco grande de achar que os crentes só são salvos aqueles que adoram no domingo. Aí vai para outra cultura, não vai encaixar esse ensino. Lá em Lucas 9:49, lemos também. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem, e aqui é um versículo um pouco diferente, mas vai ajudar. Falou João e disse, mestre, Lucas 9:49, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não o proibais, pois quem não é contra vós outros é por nós. E esse versículo é contra pensamentos legalistas dentro da igreja. Às vezes nós, batistas regulares, achamos que só nós estamos com a verdade. Aqui, né, o apóstolo chegou e disse, ó Senhor, tem um homem ali expulsando o demônio no teu nome. Não somos nós. Proíbe. Só nós podemos expulsar o demônio pelo nome de Jesus, que nós somos os apóstolos. Ele não pode. Aí Jesus diz, não, deixe ele fazer o trabalho dele. Ele não está conosco, mas ele é dos nossos. Percebe? Então existem outras denominações e grupos, né, protestantes sérios e que pregam a palavra de Deus, certo? E que estão pregando o evangelho em nome de Jesus e da maneira correta e adequada. Só que tem outro nome. Existe. Então a gente tem que tirar da nossa mente, só os batistas regulares são o povo eleito de Deus. Porque isso se chama sectarismo. A Bíblia nunca ensinou isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, existem alguns que estão mais para seita do que para realmente proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O sábado já foi motivo de criar uma seita, a Adventista do Sétimo Dia, que, por sinal, veio de contexto batistas, já, nos Estados Unidos. Então, já veio de um contexto batista. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós não somos os donos da verdade. Nós não somos a única igreja eleita. Existem outras igrejas boas, bíblicas, com nomes diferentes, certo? E que, se estão pregando o evangelho, ensinando a sã doutrina, é óbvio que vai ter uma diferença ou outra, acontece, é normal, mas igrejas sérias. Então aqui é muito interessante esse texto, porque mas Jesus lhes disse, não proibais. Mas olha o que os apóstolos disseram, certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos. Porque não segue, já proibia, já tinham proibido.
Eles já foram lá e proibiram. Não, mas por quê? Porque não são vocês? Então, tem que ter muita sabedoria. Já existia discípulos de Jesus em outros momentos. E se você observar nas entrelinhas do texto bíblico, haviam crentes lá na época de Abraão. Abraão foi escolhido para ser o pai de Israel, mas já havia Melquisedeque, que já era rei sacerdote de uma nação, que tinham muitos crentes ali na velha aliança. Então, a gente não sabe a história daquele povo, mas já existia, como houve depois os ninivitas e outros povos. Então, sempre existiu, certo? Não foi só Israel. Existiram outros povos também que creram no Senhor naquele mesmo período. Existiram. Agora, óbvio que a Bíblia se trata só de Israel, já é desse tamanho. Imagine se fosse tratar dos outros povos. Não dava. Mas outros povos eram crentes no Senhor, na velha aliança, certo? Então, não podemos ser legalistas com relação ao domingo, porque senão vamos cair no mesmo erro das seitas. Então, é importante esse entendimento. Quarto mandamento foi o primeiro formulado positivamente. Os outros sempre têm não, não, não. O quarto mandamento é para você guardar, é positivo, né? Ele não tem uma negativa. Guarde o dia do sábado. Foi formulado positivamente. O quarto mandamento, ele é apresentado como uma dádiva de Deus ao homem, que visa o quê? O bem-estar do ser humano. É para a glória de Deus, é para santificar o nome de Deus no dia do sábado, mas ao mesmo tempo é um mandamento um tanto humano. Humano no sentido que é para o bem-estar do ser humano. É para você ter um momento de descanso. O sábado tem o objetivo, mostrar que Deus controla o tempo, mostrar que Deus é santo, você tem que dedicar tempo para Deus, porque Ele é santo, esse dia ele é santificado para Deus, mas também você tem que descansar, você tem que parar. É o dia da reflexão, é o dia de você olhar, o que é que eu fiz essa semana? Segunda-feira eu fiz devocional, segunda passada. Terça-feira eu tive com minha família. Quarta-feira eu li alguma coisa edificante na minha vida, eu fui para o culto. O que é que eu fiz essa semana? Como é que eu me dediquei ao Senhor esta semana? Eu preguei para alguém? A nossa vida é tão corrida que a gente não para pensar nessas coisas. E acha que está tudo bem. Então, sábado é esse dia que você vai ler sua Bíblia até talvez mais detidamente. Você vai estar com a igreja, conversar assuntos espirituais. Né? Você pode conversar na igreja sobre muitos assuntos, óbvio, mas sempre puxando para a ótica do Senhor. Então, sábado, no caso nosso domingo, é para isso. Mas também para folgar, certo? Para descansar. Então, a palavra sábado, no hebraico mesmo, né, shvat, significa literalmente descansar, né? Descansar, você está descansando. E acaba que a raiz do número 7 em hebraico, né, é muito parecida com a raiz dessa palavra descansar. Né? Tem um substantivo e tem um verbo para descansar. É descansar, folgar, feriar. Também significa respirar. Você está, muito trabalho. Chegou o sábado, respirar. No caso, domingo, né? Para nós hoje. É o cessar, é o desistir, vou desistir desse trabalho. Hoje eu descanso. E é o parar. Então, todos esses são sentidos dessa palavra sábado. Então, é o dia que você não deve trabalhar. Às vezes os professores corrigem os trabalhos no domingo. Pois é o dia de você não corrigir trabalho. Eu vou ali antes de ir para o culto ver uma planilha lá do meu trabalho para fazer alguma coisa, já para adiantar para segunda. É o dia que você não vai olhar isso aí. Não vai. Entende? Mas por quê? Bem, é porque é o dia de parar, respirar, cessar de trabalhar. É o dia de refletir sobre as coisas de Deus. Entende? Até para a sua própria saúde. Essa é a ideia. Não tem essa coisa? Não, domingo eu vou adiantar o meu trabalho. Não acontece isso? É o dia de você não trabalhar ali. Quem é que mais quebra o sábado, no caso do domingo? É o pastor, porque ele trabalha no domingo, né? Então é o dia que ele mais trabalha. Então é o dia que ele mais peca. Será que é assim que acontece? Obviamente que não, né? E então acaba se convencionando que o pastor tira a segunda-feira. Embora domingo seja um momento para dedicar ao Senhor, mas a segunda-feira é o dia de um descanso e também de reflexão sobre as coisas do Senhor.
Percebe? Imagina se nós fôssemos legalistas com relação ao domingo. Então, como seria para o pastor? Né? Ele trabalha e, ao mesmo tempo, como é que ele ia descansar? Não ia descansar? E aí, como é que fica? Né? Então, acaba que a segunda-feira é um dia mais dedicado para ele tirar, né, botar a cabeça em ordem, como foi o domingo, como foi a semana, e organizar as coisas, ler mais a Bíblia, outros livros edificantes, passear com a família. Certos pastores devem fazer isso. Só que os pastores fazem isso? Não. Aí eles pecam 2 vezes. Trabalham no domingo, trabalham na segunda, aí está com burnout. Aí fica reclamando de Deus. Né? Então, o pecado dos pastores é esse, é querer, muitas vezes, trabalhar demais e não dá. Não é para ser assim, certo? Porque é pecado. Né? Você ter burnout é pecado? Em um certo sentido é, porque você exauriu suas energias, suas forças, você não teve uma vida equilibrada. Aí você vai dar trabalho para as pessoas, porque você teve burnout. Quem tem burnout é porque trabalhou demais. É porque foi além das suas energias. Não é para ser assim, certo? Então, não estou dizendo que é um pecado em si, mas é um resultado de alguns pecados na sua vida. Entende? Vida equilibrada. Ore a Deus por isso, e Deus vai lhe dar sabedoria para ter esta vida equilibrada. O verbo hebraico aqui do sábado, ele é encontrado mais de 70 vezes no Antigo Testamento, como substantivo 111 vezes, né? E comumente chamado como o Shabat, certo? Então, em Êxodo 16, 29, diz assim: considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Viu como é importante para Israel? Israel aqui estava na jornada, atravessou o Mar Vermelho em Êxodo 14. Estava indo para o Monte Sinai, certo? É interessante que aqui é Êxodo 16, 29, não é isso? Êxodo 16, 29. Quando é que foi dado o mandamento do sábado? Êxodo 20. Antes do mandamento ser proclamado na lei oficial, já existia uma lei oral para guardar esse dia. Veja como isso é importante. Deus vos deu pão 2 dias. Vou exagerar. Hoje é domingo. Eita, tem que fazer a feira no domingo. Não deu tempo na semana. Vou fazer a feira. O que é que Deus está dizendo? Faça a feira no sábado. Para você ter o que comer no sábado e no domingo. Mas não deixe para fazer no domingo. É um trabalho. Pensou? Eita, vou lavar o carro no domingo porque não lavei durante a semana. E tantos outros trabalhos. Aí isso é pecado? Necessariamente, não. Mas se torna, sabe quando? Porque você não dá atenção à sua esposa no domingo, você não dá atenção aos seus filhos no domingo, você não dá atenção à igreja no domingo, porque você deixou coisas para fazer no domingo. Quanto tempo você demora para lavar um carro? Se eu for lavar um carro, bote 2 horas, que eu não sei lavar carro. Ou mais. Talvez eu gaste uma tarde para lavar um carro, que eu não sei lavar carro. Eu não sei você é especialista em lavar carro. Percebe? Fazer feira. Quanto tempo você leva para fazer uma feira? Ver os preços. Não, você é uma pessoa super sistemática. Eu vou no supermercado, depois eu vou no supermercado B, depois no C, depois no D. Comparo tudo aí que eu compro. Quanto tempo você vai levar para fazer essa feira? Um exemplo, exagerando. Eu disse que eu ia exagerar. Estão entendendo? Então, nesse sentido, essa sua atividade tomou o seu tempo das coisas do Senhor. Percebe? E aí se tornou pecado. Porque você não teve tempo para fazer as coisas de Deus. Quantas vezes você diz, vou ler a Bíblia. Não, agora eu vou fazer isso aqui, depois eu leio a Bíblia. Não, agora eu vou ajeitar um negócio aqui, depois eu vou arrumar a despensa lá de casa, vou ajeitar umas lâmpadas, depois eu leio a Bíblia. E aí acaba que não lê a Bíblia. No dia do Senhor. Já pensou? Então, aí se tornou pecado esse tipo de atividade. Então, o princípio aqui é, se prepare para o dia do Senhor, para que você não atrapalhe o dia do Senhor, para que você não tenha coisas para fazer no dia do Senhor, para que você se dedique a essas 2 coisas, santificar e descansar. É 2 coisas.
essenciais para a sua saúde espiritual, mental e física, sua e da sua família. Se você é o líder da sua família, isso vai, obviamente, refletir em toda a sua família. Então, nas 3 versões do Decálogo, nós temos 3 versões dos 10 mandamentos, né? Tem em Êxodo, temos em Deuteronômio, tem outra versão em Êxodo, né? Nessas 3 versões aparece, né, o sábado primeiro sobre a forma de substantivo, primeiro é um substantivo, depois na forma verbal, lá em Deuteronômio 5:12, que é o que estamos estudando aqui, e em Êxodo 34:21 também sobre a forma verbal, né, dando aquela ideia de ordem. Além disso, é encontrado também no chamado livro da aliança, né, em Êxodo 23:12, que é o livro, né, do 25 até o 40 de Êxodo, certo? Só a título de curiosidade. Êxodo 20, verso 8, enfatiza a lembrança do sábado. Já em Deuteronômio 5:12 fala da guarda do sábado. Quando você lê lá Êxodo 28, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando você lê em Deuteronômio 5:12, guarda o dia do sábado para o santificar. Como te ordenou o Senhor teu Deus. Veja que o Deuteronômio 5:12 é mais enfático. Por quê? Porque a primeira geração foi incrédula e morreu no deserto. Deus só disse, lembra-te. Eles não lembraram, né? Por isso foram incrédulos. Na nova promulgação da lei, o mesmo mandamento não é lembra-te, é guarda. Quer dizer, guarda que significa obedeça, porque Deus te deu esse dia para você obedecer. O sábado deve ser observado por ser o memorial do dia do descanso de Deus. Depois de Deus ter descansado da obra da criação. Deus não se cansa. A ideia é que Deus cessou, parou de criar, acabou, não tem mais criação. O que Deus criou está criado até o 6º dia. 7º dia, Deus cessou. E em homenagem ao Senhor, o ser humano faz a mesma coisa, trabalha 6 dias e descansa no 7º. Então o sábado é um dia de homenagem ao Senhor e de lembrar de Deus na nossa vida. É uma significação enorme a do sábado, no nosso caso o domingo, sempre lembrando disso. O sábado aponta, Deus é o Criador de todas as coisas. O sábado aponta, Deus é soberano sobre o tempo. O sábado, depois do pecado, aponta, há um descanso perene, permanente e eterno com Deus. Tudo isso está embutido na guarda do dia do Senhor, que para nós é o domingo. Êxodo 20, verso 11, diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então Deus cessou de trabalhar. Êxodo 23, 12, 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Depois nós vamos ver que até os animais e servos também têm que descansar no dia do sábado. Êxodo 31, 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. É um sinal para sempre. Princípio de interpretação da Bíblia. Ensino que aparece antes da lei, na lei, depois da lei e no Novo Testamento, é um ensino para todo sempre. É o caso do sábado. Antes da lei de Moisés, tem o sábado. Antes do pecado, está lá o ensino do sábado. Na lei se repete, nos profetas se repete, no Novo Testamento está lá também. Ou seja, é porque é um princípio bíblico que nós temos que obedecer. Não é opcional, é ordem de Deus, o princípio. O dia se torna opcional. No nosso caso, a nossa cultura, convencionada pela igreja, até com base no Novo Testamento, é o domingo. Se for em outra cultura, o dia vai variar, certo? Êxodo 20, verso 10. Mas o 7º dia, Êxodo 20, 10, é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo,
nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, não é só você, é você e todos os que estão sendo pastoreados por você, guiados por você. Você vai garantir que eles vão guardar este dia. Percebe como isso é importante, é caro para Deus e é especial para o Senhor? Então Deus, desde a criação, instituiu esse dia para que o nome de Deus fosse santificado, para que Deus fosse entendido como o Senhor do tempo. Não é só no sábado, claro, mas o sábado é um dia especial para as coisas do Senhor. Quando chegarmos a observar o ensino do Novo Testamento e do Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber por que Jesus, parece que ele quebra o sábado, mas ele não quebra. Então, existe ali uma série de entendimentos que os rabinos colocaram de modo errado e legalista e que Jesus estava procurando ensinar e ensinando o que era certo na guarda do dia do Senhor. Da mesma forma hoje, temos que guardar o domingo para honrar e glorificar o nome de Deus na Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Mas devemos entender que este dia não pode ser um instrumento de salvação ou de caracterizar quem é crente e quem não é crente, mas é um instrumento de santificação para a glória do Senhor nosso Deus. Guardar este dia é saúde, é deleite, agrada ao Senhor. O crente tem que ter esse compromisso, obviamente, e deve se esmerar neste dia para se dedicar a santificar o nome de Deus e ao descanso também dessa jornada grande que nós temos de trabalho. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Continuaremos próximo domingo estudando sobre o sábado do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela bênção de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque dedicamos esse dia para Ti. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria para aproveitar, Senhor Deus, esse momento para glorificar o Teu nome, para que as nossas famílias aproveitem o dia do domingo para pensar em Ti, refletir sobre o Senhor, guardar, ó Pai, os Teus preceitos. Precisamos de Ti, ó Pai, para ter sabedoria, para não cairmos nem no legalismo, nem na libertinagem, mas para termos o ensino adequado da Tua Escritura, de modo que esse dia seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. É o que te pedimos por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço, um bom descanso e até a noite às 18h30. Até breve.